Sejam muito bem-vindos ao Bastidores da Inovação, podcast produzido pela The Bakery, onde a gente traz convidados super especiais para discutir o futuro dos negócios, da inovação e as tendências que estão moldando as estratégias de negócios atuais. Eu sou a Sofia, sócia e CMO da The Bakery. Estou aqui hoje com o Felipe, que é o cofundador e Chief Growth Officer da The Bakery, e a gente tem um convidado muito especial. Hoje a gente está aqui com o Flávio Pripas, o Flávio que é um ícone no ecossistema de inovação, startup, empreendedorismo no Brasil. Lhe dispensa apresentações, mas eu queria que você, Pripas, se apresenta rapidinho para quem não te conhece e a gente vai para o nosso tema. Legal, vamos lá. Primeiro, Felipe, Sofia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou enviesado, porque eu também sou sócio da The Bakery, então acho que a gente está em casa e é um prazer falar sobre esse assunto de inovação, que é algo que a gente vive e respira já há bastante tempo. Eu sempre trabalhei com tecnologia, mas eu comecei nesse mundo de inovação, empreendedorismo, startups, lá em 2008, numa época que algumas pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente hoje, vão lembrar que só tinha Orkut no Brasil. E na época eu acabei desenvolvendo de final de semana, à noite, uma rede social, cresceu, pedi demissão do meu trabalho, eu trabalhava no mercado financeiro, virei empreendedor, a empresa cresceu, a empresa quebrou em 2013 quando o Instagram entrou no Brasil, recebi rodada de investimento, vendi o que sobrou, abri uma segunda empresa e quando estava com a minha segunda empresa, eu fui convidado para desenhar e para liderar a iniciativa do Cubo, aqui em São Paulo, que eu posso falar hoje, 10 anos depois, que foi um marco no ambiente de empreendedorismo do Brasil. Eu acho que se tem uma coisa que o Cubo fez, ele ensinou para o mercado, principalmente para as grandes empresas, o que que é uma startup, o que que é um pensamento ágil, o que que é fazer as coisas de uma maneira diferente daquilo que o mercado corporativo está acostumado. Eu fui líder do Cubo, sentei no conselho do Cubo também, só que desde 2018 eu me dedico a fazer investimento em startup. Então eu sou sócio ainda do pessoal da Redpoint Ventures, onde a gente investiu em mais do que 40 empresas, 5 unicórnios, e em 2021 me mudei para os Estados Unidos, onde a gente também está investindo em empresas, grandes empresas que estão fazendo a diferença no mundo. É isso. E mais isso foram 30 anos em poucos minutos. E mais recentemente virou autor de livro, escritor. Eu não consigo nem me chamar de autor, na verdade, porque para mim, eu estava comentando isso com a Sofia antes, é material de trabalho. Sabe que eu falo com tanta empresa sobre projeto de AI, sobre agilidade, sobre como pensar as coisas de uma maneira diferente, que eu sentei no final de semana para escrever um post no LinkedIn. Foi assim que começou. Eu sentei, peguei lá o meu chat GPT, comecei a interagir com ele, e de repente, quando eu fui ver, eu me empolguei, começou a sair, eu falei, caramba, isso daqui pode virar um livro. Fiquei mais muitas horas e ficou muito legal o resultado, porque no final das contas, ele é um resumo sobre a agilidade que o executivo precisa hoje para conseguir criar valor com tudo isso que está acontecendo no mercado. O mundo está mudando muito rápido. E a gente tem o privilégio de estar vivo hoje participando dessa mudança. Só que você tem duas maneiras de participar, ou de forma passiva ou de forma ativa. Você sendo proativo, você fazendo, você experimentando, você tentando, você acertando, você errando. Eu, particularmente, eu prefiro incentivar as pessoas a serem ativas nessa transformação e não passivas. E por isso que eu acabei escrevendo esse post de LinkedIn que acabou virando um livro de mais de 300 páginas. Se você tiver curiosidade, pode ler. E aí eu queria que você explorasse um pouco o conceito macro desse livro, porque me pareceu muito esse próximo passo da agilidade. A gente falou muito da agilidade no contexto da transformação digital, e aí agora com AI tudo amplifica, né? E a gente ganha muito mais velocidade e potência para conseguir transformar. Mas conta pra gente um pouco qual que é esse conceito, qual que é essa linha do livro que você traz. Lógico, tudo amplifica, porque AI, sabe que AI, para mim a tradução da sigla está errada. Vai estar certa daqui a pouco, mas para mim a tradução da sigla não é Artificial Intelligence ou inteligência artificial, é Augmented Intelligence, que é inteligência aumentada. A AI é uma ferramenta para extrapolar, não para aumentar, é aumentada, mas ela acaba extrapolando nós como seres humanos mesmos, aquilo que a gente pode fazer. Ao mesmo tempo que é muito legal, tem um grande desafio que está acontecendo hoje. As coisas estão acontecendo muito rápido. Se você for pegar tudo isso que está acontecendo hoje de AI,
A gente está falando agora, é final de setembro, outubro de 2025, quando a gente está gravando esse podcast. Tudo isso não tem 2 anos, 3 anos que essas ferramentas começaram a chegar na mão das pessoas. E o quanto que já mudou o nosso comportamento, a nossa forma de trabalhar, o quanto já teve impacto no mercado. Como que uma empresa que tem os seus processos, ela pode abraçar isso que está acontecendo e não ficar completamente perdida? O que eu ofereço no livro, o que eu ofereço nessa discussão é, olha, para que você consiga abraçar, a primeira coisa você tem que dar, você como empresa, até como pessoa, como indivíduo, você tem que começar a dar consciência de que o mundo vai estar mudando, vai mudar e vai continuar mudando. Isso não vai parar. Ele é uma constante, cada vez mais rápido. Então não adianta você, como empresa ou como pessoa, tentar planejar a coisa mais perfeita do mundo para entregar a coisa mais perfeita do mundo e para tirar o resultado mais perfeito do mundo, porque isso não vai existir, é uma utopia. O que adianta, mas não pode ficar parado. O que adianta é pensar de uma maneira um pouco diferente. É pensar em ciclos, que é o que eu ofereço esse conceito lá no livro, que o ciclo inspirado num ciclo lá da década de 60 que foi feito no ambiente militar, que imagina você tinha um soldado em campo que tinha que agir com as informações que ele tinha na frente dele. E ele tomava uma decisão muito rápido, e isso provou-se que aquelas equipes, aqueles esquadrões que tomavam decisão mais rápido, se baseando nos dados que tinham à disposição, eram os esquadrões mais vencedores. Vamos trazer isso para o nosso mundo, vamos trazer isso para o nosso mundo corporativo, vamos trazer isso para nós como indivíduos hoje em dia. É impossível você saber tudo o que está acontecendo. É impossível você ter visão de todas as grandes inovações, todas as ferramentas de AI, todos os processos. Só que é possível você observar aquilo que está acontecendo no seu entorno, você se orientar. Eu vou usar um pedaço disso, um pedaço daquilo e um pedaço daquele outro. Você decidir o que você vai fazer e você agir para realmente executar aquela coisa. Porque quando você executa esse ciclo de observar, orientar, decidir e agir, você vai aprender muito para que possa executar o próximo ciclo e assim sucessivamente. Deu certo, deu errado esse ciclo de observar, orientar, decidir e agir, é um resultado bom. Porque se deu certo, você amplia o seu escopo, você amplia o seu projeto, você amplia aquele resultado. Deu errado, não tem problema nenhum, você aprendeu muito e muda de direção. Então acaba sendo uma provocação, qual que é o comportamento que as empresas têm que ter e os indivíduos têm que ter para que elas possam aproveitar da melhor maneira todo esse ambiente em constante transformação que a gente está vivendo hoje em dia. Em grandes empresas, normalmente, todos nós aqui já fomos de grandes empresas, né? A gente pensa lá nos ciclos de 5 anos, os antigos 5-year plan, né? Ok? Agora, cada vez mais esse espaço de tempo está sendo menor. Mas, ainda assim, você tem um ciclo orçamentário de planejamento de pelo menos 1 ano, né? Hoje em dia, ainda mais com a inteligência artificial, esses ciclos vão ficar muito longos, né? Esse ciclo de 1 ano é muito longo para o que a gente está falando aqui. E aí você tem projetos, programas, né, iniciativas diversas dentro da empresa. E como que os executivos hoje de grandes corporações podem usar essa metodologia, né, dado a estrutura que eles têm hoje lá dentro, né? O que eles têm que fazer, o que eles têm que adaptar, o que eles têm que mudar, evoluir para conseguir testar rápido e girar o ciclo do Oda. Para mim, essa é uma das grandes discussões. Eu tenho até um capítulo lá só voltado para grandes empresas, tá? Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Uma grande empresa, ela é uma grande empresa porque ela buscou eficiência operacional. Eficiência operacional é processo, não tem como sair. Você tem um material que entra de um lado, você tem um produto acabado que sai do outro, e aquele processo tem que funcionar direito para que aquele produto saia com qualidade, saia dentro do custo, saia sem defeito, e assim por diante. A provocação que fica aqui é quando você está experimentando coisas novas. E, na minha opinião, e eu gostaria que todo mundo que estivesse escutando concordasse um pouco comigo, todo mundo tem a obrigação de experimentar coisas novas, tem a obrigação de desafiar status quo, tem a obrigação de buscar otimização de processo,
tem obrigação de buscar, às vezes, um novo produto, às vezes um novo modelo de negócio. Por quê? Porque senão o mundo fica parado. A gente não quer que o mundo fique parado. Então, assim, você tem o modo 1 de eficiência operacional, você tem o modo 2 de inovação. Esse ciclo do ODA, ele serve muito bem para quando você está tentando criar algo novo, desafiar o status quo, ou então usar uma ferramenta nova como inteligência artificial. E para uma grande empresa, o segredo está em você definir guardrails, você definir quais são os limites daquela equipe que está trabalhando naquele projeto. Porque a partir do momento que você cria aqueles limites, você dá liberdade para aquela equipe ir embora. E aqueles limites eles podem ser desenhados de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, um limite de tempo e dinheiro. Olha, equipe, você vai tentar um negócio completamente disruptivo, você vai usar a última ferramenta de AI que a gente viu surgindo na semana passada e você tem um mês para me trazer resultado com R$ 10.000. Acabou. Se tudo der errado, aquela equipe perdeu ou investiu um mês, R$ 10.000, aprendeu muito com o processo e aquilo vai servir de input, vai servir de entrada para o próximo ciclo de observar, orientar, decidir e agir. O segredo para a grande empresa é determinar esses limites, esses guardrails. Eu costumava falar, quando eu era CEO do Cubo, eu recebia grandes empresas todos os dias, e isso eu falo já há muito tempo, tá? E eu virava para o CEO e falava, eu fazia uma provocação com os CEOs das grandes empresas. Qual que foi o último projeto que você, na sua empresa, você viu acontecendo do início até o fim em menos de 3 meses? E geralmente a resposta era: eu nunca vi um projeto começando do início até o fim em menos de 3 meses. Porque eu provocava muito sobre o Lean Startup enxuta, que tinha aquele processo de você cortar grandes problemas em fazer o MVP, Minimum Viable Product, entregar em ciclos curtos, e você iterando e aumentando aquilo. Hoje em dia, 3 meses já surgiu meia dúzia de ferramentas novas que viram o mundo de ponta cabeça. Talvez em alguns projetos, não para todos, a gente precisa ser mais ágil do que isso. O jeito de ser mais ágil do que isso na organização é definir os guardrails, definir os limites, definir até onde que a equipe pode ir. E, gente, quanto mais audaciosa for a empresa, mais interessante vai ser essa discussão de quais são os guardrails que aquela equipe, que ela vai estar protegida por quais guardrails. Só deixa eu fazer um detalhe aqui. Quando uma empresa define esses limites, para mim tem que, ao mesmo tempo que definir os limites, tem que dar um aval para que aquela equipe ela possa fazer o que ela quiser dentro daqueles limites. E vou dar alguns exemplos que incomodam algumas empresas, tá? Vamos dizer que aquela equipe vai criar um produto completamente novo. Você, como empresa, pode dar um limite. Olha, você vai criar um produto completamente novo que você vai testar em 15 clientes. Se tudo der errado, você vai perder aqueles 15 clientes. Mas você, como empresa, como líder da empresa, você tem que dar autonomia para que aquela equipe que está trabalhando naquele projeto, dentro daqueles limites, possam fazer o que eles precisarem fazer para testar a fundo aquele processo, aquele produto, aquele serviço que está sendo criado. O interessante, Pipas, que você está falando e está me vindo aqui na cabeça, é que você sai de um projeto baseado num escopo pré-determinado, assim, vou fazer isto. E você começa a ir para um projeto baseado em outcomes, Em entrega. entrega. Olha, o que a gente quer fazer com isso daqui? A gente quer ser 10% mais eficiente nesse processo aqui. Você tem R$ 50.000, R$ 10.000, um mês para resolver isso daqui, se vira, vai. Né? Seja criativo, traga soluções. Então você começa a sair de um processo de escopo definido e determinístico para uma coisa quase que o inverso disso, né? Para mim, o determinístico, quando a gente fala de inovação, ele é limitante. Você estabelecer meta, quando a gente fala de inovação, é limitante. Você estabelecer a entrega, quando a gente fala de algo novo, é limitante. Ainda mais hoje, no mundo como ele está se transformando tão rápido. Uhum. Eu falo muito isso, que nós, seres humanos, nós somos preguiçosos. Você corre, né, Felipe? Já corri, né? Já correu. Mas, por exemplo, já correu. FIA corre, eu fui correr no final de semana passado uma 10K. Sabe o que aconteceu quando eu passei a linha de chegada? Eu parei, quase me joguei no chão. Quando você tem uma meta, você para quando você atinge aquela meta.
A gente é preguiçoso. Eu não é que eu continue correndo, eu poderia continuar correndo, poderia, mas não, eu paro. Sempre quando a gente estabelece aonde que a gente quer chegar, a gente chega e a gente para. Só que se você quer inovar de verdade, se você quer desafiar status quo de verdade, se você quiser fazer uma coisa diferente de verdade, não pode ser determinístico. Você tem que dar a visão e tem que falar, vai lá e faz. Vai lá e faz e vamos ver até onde você chega. Geralmente, se você tem as pessoas certas executando isso, talvez vai se extrapolar aquilo que você tinha como pré-determinado, que seria o resultado daquela interação, daquele ciclo. Ô Prifas, e isso está muito alinhado com um conceito que você trouxe no livro, que é melhor um plano, pior um plano executado perfeito, que não vai ser agora, que ele vai ser depois, é melhor fazer um plano bom, mas que você consegue executar agora, É né? melhor um plano bom que se executa agora do que um plano ótimo que você não executa. Isso. Exato. E aí, pensando assim nos líderes, como é que eles podem começar agora? Por onde esse ciclo de observar, porque uma coisa que é interessante é que a AI ela potencializa o próprio ciclo. Exato. Porque como você consegue observar com vários dados e com a AI, você tem insights muito melhores, a tomada de decisão também. Então, como que o líder ele começa hoje a praticar esse ciclo ODA? Para mim, o líder ele tem que montar uma equipe que vai ter essa missão de executar algo dentro desse ciclo ODA. Então, você monta uma equipe onde você fala: olha, equipe, esses são os seus limites. Dentro disso daqui, você pode ir lá e pode criar, pode voar, pode fazer acontecer e ver o que acontece. É simples e difícil, desafiador ao mesmo tempo, porque para muitas empresas É quase que as equipes do Lean na época do Toyota ali. é muito parecido com as equipes do Lean, é muito parecido com as equipes do Lean Startup, só que trabalhando num ciclo mais curto de observação, orientação, decisão e ação. E assim retroalimentando aquele ciclo. Mas o mais importante são as pessoas com a disposição a fazer isso e a liberdade que o líder dá para que as pessoas elas possam entregar aquele resultado. Dentro de uma visão. O que eu estou falando não é caótico, não é completamente solto. É dentro de uma visão específica. Você vai melhorar um processo, você vai melhorar um produto, você vai inventar um novo produto, você vai inventar um novo processo, você vai automatizar um processo existente. Você tem uma missão para ser executada. Mas a equipe, para que ela possa executar isso na agilidade que o mundo está exigindo hoje em dia, ela tem que ter autonomia para poder testar a ferramenta A, B, C, D, E, F, G, H, dentro daquele prazo, dentro daquele período que ela está trabalhando junta. Sem amarras. Eu tava conversando com uma pessoa, que se eu for falar muito, as pessoas vão saber quem é. Mas eu estava conversando com uma pessoa esses dias, que ela estava falando, não, porque aqui na minha empresa, a gente está cheio de ideia. Mas daí tem que passar por global para provar e eu não posso usar uma ferramentinha para fazer uma landing page para pegar o cadastro. Daí eu falo, esquece, esquece. Então, assim, tem que ter autonomia para fazer um negócio. Isso É tão fácil fazer uma landing page hoje em dia. A gente estava brincando aqui que o Marconi fez um negócio lindo em meia hora. No Lovable lá. Eu fiz nesse final de semana um app com meu filho em algumas horas que ficou assim um negócio incrível. Gente, a gente tem um privilégio que a gente tem ferramenta que resolve o nosso negócio com prompt de texto. Ah. Por que as empresas não vão deixar usar? Ah, por causa da Segurança área da de informação. segurança da informação. Ah, você sempre tem as áreas de prevenção e inovação nas empresas, né? Então, assim, defina os limites, defina os guardrails, defina até onde aquela equipe ela pode ir. Dentro daquilo, deixa aí. E aí você precisa de um outro tipo de habilidade, né? Ou Precisa de cartão de crédito corporativo. Dá na mão daquela equipe e fala, vai. não, mas a própria equipe, eu acho que ela tem que ser uma equipe que diferente da tradicional, Tem. né? Ela não é a pessoa do processo ali, a pessoa que faz aquele outro processo. Tem uma tem uma visão muito mais de design e de entender e iterar, né, diferentes tipos de problemas e soluções, do que simplesmente seguir um processo já determinado. Exato. Assim, vamos lá. Você tem pessoas e pessoas. Você tem pessoas que gostam de trabalhar na certeza, Com estrutura, com processo pré-determinado, e você tem pessoas que gostam de, talvez, sair um pouco da caixa. Como líder, você tem que saber colocar as pessoas certas no local certo. Senão não vai para frente esse tipo de projeto. E assim, não dá para ser romântico, A gente está aqui falando, não é todo mundo que vai inovar dentro da empresa.
Tem gente que não tá afim, ok, não tem problema nenhum, não tem desmérito nenhum em relação a isso. Mas tem gente que tá muito afim. Eu acho que como líder você tem que dar combustível para quem tá muito afim de fazer as coisas de uma maneira diferente. O Pripas, você é um cara bem pragmático e eu acho que seria interessante a gente trazer também algum case. Você explora alguns cases no seu livro, mas para a gente conseguir tangibilizar assim, na prática esse ciclo rodando. Como é que você pode trazer um case para a gente trazer? Ah, tem vários, tem vários. Eu trago cases lá de empresas grandes, tipo Microsoft, Google, Amazon, até Apple um pouco. Todos os cases, eles têm algumas coisas em comum. Ah, o líder, a gente falou de líder, né? A gente falou de liderança, a gente tem que falar bastante, onde o líder ele deu a autonomia para aquela equipe para que ela pudesse criar. Você pega a própria Microsoft, o Satya Nadella, quando ele fez uma mudança enorme de estratégia e falou: olha, os produtos da Microsoft agora vão estar disponíveis no iPad, vão estar disponíveis na nuvem. A gente vai acabar com a nossa linha de receita de ficar vendendo DVD com o Microsoft Office. Ele mandou a equipe desenhar o negócio e ele falou: vai lá, eu quero ver o resultado depois. Poderia ter dado completamente errado, assim como a gente já viu o produto dando completamente errado. Mas a autonomia faz com que a equipe ela pense em coisas muito diferentes. Um caso que eu falo há mais de 10 anos, e que eu vou continuar falando, que eu acho um caso muito legal, é o caso da Netflix. Essa questão de você observar mercado. Quando a Netflix observou que as pessoas estavam tendo mais acesso à banda larga, e ela decidiu desenhar o produto de streaming, mesmo existindo infraestrutura para que as pessoas consumissem conteúdo via streaming. Então ela própria investiu para criar essa infraestrutura. Você tem vários casos, mas o mais importante em todos eles é a predisposição para tentar um novo e para deixar a equipe tentar aquele novo, tudo bem, dentro de alguns limites, mas com autonomia para poder criar. E como que se compara o Oda com a metodologia ágil, sprint, que a gente está acostumado no dia a dia aqui da transformação digital? Ela é muito diferente? Ah, ele é um pouco mais. O Oda ele fala de ciclos um pouco mais curtos, no sentido de você observar o que está acontecendo no mercado e retroalimentar o ciclo com o próprio resultado daquele próprio ciclo, do ciclo anterior. Hum. Eu tenho uma crítica com o ágil, que acho que a gente tem que repensar o ágil, porque eu eu já fui em muitas empresas nos últimos meses, para não dizer anos, onde o ágil ele acabou deixando de ser ágil, ele acabou se perdendo em infinitas reuniões de agilidade, infinitas reuniões de alinhamento, infinitos documentos de não sei o quê. A partir do momento que você tem equipes ágeis de 20, 30, 40, 50, 80, 100 pessoas, já deixou de ser Você ágil. não tem mais O ciclo ODA, que é a provocação que eu faço aqui, principalmente para projetos de AI, a gente está falando daquela regra lá do Jeff Bezos. Tem que ser uma equipe que tem que ser alimentada com 1, 2 pizzas no máximo. Por quê? Para você testar ferramentas novas, para você testar processos novos, testar coisa que está surgindo no mercado, que surgiu no mercado na semana passada, que talvez resolva o seu problema que você está trabalhando melhor do que aquilo que estava disponível há 2 meses atrás. Então ele acaba sendo ciclos mais curtos do que eu acho que a gente está acostumado, com uma formalização talvez um pouco menor, mas com uma entrega muito focada dentro daquele ciclo para que aquela equipe ela possa aprender com o processo. Então, assim, um projeto ele vai constituir de vários pequenos ciclos ODA, Exato. que vão se adaptando conforme o resultado dos ciclos anteriores, para que no final do dia a gente consiga ter O resultado. o E resultado. quando você vai precisar buscar a eficiência daquele processo que foi criado, você passa para a metodologia que você já conhece. Daí você pode começar o desenvolvimento ágil, que o desenvolvimento ágil geralmente começa com bucket list, começa com uma reuniões de priorização, começa com aqueles sprints. Então, assim, o ciclo ágil, para mim, ele funciona muito bem quando você já tem um pouco de noção daquilo que vai ser entregue. Uhum. Quando você não tem noção do que vai ser entregue, ou noção de como você vai fazer, o ciclo ODA talvez ele é uma ferramenta mais efetiva. O Pripas, a gente tem conversado aqui na The Bakery com muito executivo
eh, e eles estão um pouco perdidos, talvez, por onde começar, porque, como você falou, velocidade acontecendo a cada 2 semanas está difícil pra gente, né, vamos falar a verdade, pra gente acompanhar, o seu filho provavelmente está mais antenado, sabendo das novidades, às vezes, do que você, né, então acho que tem um pouco desse desafio. Então tem esse lado de tipo, beleza, eu tenho que buscar eficiência e a AI tá aí, pode me ajudar nisso, mas por outro lado, será que eu estou perdendo alguma outra oportunidade? E a AI está potencializando outras tecnologias e o meu negócio poderia talvez se expandir. Como é que você enxerga essa. A gente sempre falou muito da ambidestria, né? Mas como é que você enxerga isso hoje com AI? Vamos lá. Esse é um assunto que eu estou estudando todo dia e cada vez eu estou me assustando mais, tá? A possibilidade que essas ferramentas de inteligência artificial ela está trazendo, ou então eu vou falar até de uma maneira diferente. O poder que essas ferramentas estão colocando nas nossas mãos, ele é ilimitado. O que a gente pode fazer é ilimitado. Se eu fosse líder de uma grande empresa, dependendo da minha disponibilidade de recursos, eu iria formar equipes com missões específicas. E eu iria formar uma equipe para falar: olha, equipe, vocês, equipe de 3, 4 pessoas, não precisa mais do que isso. Se você tem muita disponibilidade de recursos. Se não tem muita disponibilidade, uma pessoa já está bom. Alguém que vá dormir e acordar pensando naquele desafio. Olha, equipe, sabe aquela nossa área? Você tem 2 semanas para me voltar, 1 mês, para me voltar com uma solução para aumentar a produtividade daquela área usando AI. Legal. Vou pegar outra equipe. Olha, equipe, você tem 1 mês para me voltar, o que seria o nosso produto reimaginado com o uso de inteligência artificial? Eu faria experimentos. E sabe que estão ligados no ciclo ODA, porque no ciclo ODA, no final das contas, são esses experimentos. Observar, orientar, decidir e agir. Observar, orientar, decidir e agir. Por que experimentos? Porque eu afirmo que ninguém no mundo hoje consegue afirmar o que o mundo vai ser daqui a 6 meses. Você tinha comentado antes, ciclos plurianuais de planejamento. Não dá para afirmar o que esse mundo vai ser daqui a 6 meses. A gente tem que experimentar, tem coisas vão dar certo e coisas vão dar errado. Isso é para a empresa toda? Não, não é. A empresa tem eficiência operacional lá, tem o seu produto que já está na prateleira, que tem que cuidar. Agora, você não pode ficar parado como executivo, como líder. Você tem que dar autonomia para que pessoas muito inteligentes da sua organização, pessoas que estão com muita energia, pessoas que estão muito afim, vão dormir e vão acordar pensando uma coisa um pouquinho diferente, que talvez disso venha o futuro da própria empresa. Explorar o empreendedorismo interno. O empreendedorismo interno, exatamente. E aí vem uma. Quando a gente fala de empreendedorismo interno ou intraempreendedorismo, e conseguir trazer resultados muitas vezes maiores do que esperado, né, ou diferentes do que esperado, a gente pensa em. Sempre me vem a frase na cabeça, assim, me diz como você me mede, eu digo como eu me comporto. Como que os líderes vão ter que liderar essas pessoas? Como que eles vão ter que medir essas pessoas e muitas vezes remunerar essas pessoas diferente? Porque hoje as empresas não estão preparadas para essa conversa, né, muitas vezes. Eu adoro essa discussão e isso eu não falei no livro, mas eu falo isso há anos quando eu falo sobre effectuation, sobre o pensamento diferente do inovador. Mas eu tenho a resposta como remunerar quem participa disso, porque você determinar, eu também gosto, né? Tem aquela sigla WYMWIG lá, what you measure is what you get. Uhum. Então o que você mede é o que você pega. Mas quando você está falando de inovação, você não sabe exatamente onde que você vai chegar. Para mim, essas equipes que têm essas missões de pensar o novo, de pensar o diferente, elas têm que ter upside e downside. Ou seja, tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter aquela cenoura que para que elas possam ir lá, correr atrás daquele objetivo, mas se não der certo, tem que ter um pouco de corda no pescoço também. Eu costumo, dependendo do cenário, ser bem agressivo até na minha opinião. Olha, aquela equipe, se você der uma missão para ela de reimaginar como que o produto principal da sua empresa ele vai ser na era de AI, e se der muito certo aquele trabalho daquela equipe, aquela equipe ela tem que ganhar a maior remuneração da história da empresa. Se der errado, demite todo mundo. Upside e downside. Eu uso esse exemplo assim, mas eu acho que é importante ter upside e downside. Eu acho que é importante ter
você incentivar a equipe, mas não só incentivar, e falar: "Mas ó, gente, trabalha porque eu quero ver o que que vai acontecer". E não tem outra resposta não. E aonde eu vi isso acontecendo, funciona bem. Na startup é assim. Uma startup ela é muito voltada com upside e downside. Se tudo der certo, todo mundo vai ter um upside, vai ganhar muita coisa. Se der errado, o negócio dá muito errado. Essa parte de cultura e dessa formação é muito importante quando a gente está falando de AI, né, você falou muito de processo, a gente agora está falando de pessoas e da questão de cultura, a tecnologia está aí e a gente vai usar. Agora, o que que você tem visto, Pripas, acho que talvez até nas startups ou nas corporações com quem você está conversando, sobre essa preparação de força de trabalho para o futuro? Porque em alguns lugares a gente também observa muito passivo as pessoas: "Ah, mas o que que a corporação tá me gerando, tá me dando para eu conseguir inovar e para eu conseguir me capacitar?". Mas talvez também não seja só papel da corporação. Então, como é que você tem visto essa preparação de força de trabalho, a inversão da pirâmide, daquela questão de cargos de entrada, que é uma preocupação muito relevante? Nossa, essa discussão vai longe, mas vamos lá. Passividade é o maior crime que você pode cometer com você mesmo como um indivíduo, ainda mais hoje em dia. O mundo está mudando muito rápido. A gente tem um privilégio de estar vivo hoje, onde a gente tem à nossa disposição ferramentas que extrapolam o nosso potencial, o que não pode ser passivo. Para mim, eu falava até um tempo atrás que a maior característica do profissional atual era ter curiosidade para ir atrás das coisas. Agora eu falo que é curiosidade e não ter preguiça. Eu falo não ter preguiça de propósito, porque é exatamente por conta disso. Tem tanta coisa disponível que a gente tem que se treinar a todo dia estar aprendendo uma coisa diferente, testando uma coisa diferente. Tem que ter essa curiosidade aguçada e não pode ter preguiça para ir atrás daquilo. Ficar esperando a corporação colocar aquilo na sua frente, não vai dar muito certo. Agora, sobre o futuro da força de trabalho, eu comento não só sobre a força de trabalho, eu comento até da base. A educação ela vai ter que mudar. A partir do momento que a gente tem uma ferramenta que está à nossa disposição, que sabe tudo, de qualquer coisa, e que pode trabalhar ao nosso lado, a gente vai ter que ser muito mais ensinado a fazer as melhores perguntas, os melhores direcionamentos, do que ter as melhores respostas. Isso vale tanto quando a gente está estudando, quanto quando a gente está trabalhando. E isso é algo que as pessoas elas podem treinar. Quem não treinar isso, eu acho que vai ficar muito para trás. Falando um pouco de teoria de futuro de trabalho, ah, eu sou um eterno otimista. Eu sou empreendedor, eu invisto em empresas que quero que deem muito certo, que querem que causem impacto positivo no mundo, mas eu acho, e essa é minha opinião pessoal, que o mundo está caminhando para ter mais diferença entre as pessoas. Aquela distância entre quem tem acesso e sabe usar essas ferramentas, ela vai estar muito grande com quem não tem acesso ou não sabe usar as ferramentas. Quem sabe usar ferramentas de inteligência artificial hoje já tem superpoderes. Quem não sabe, não é que está ficando para trás, está ficando muito para trás. Então, assim, cabe a cada profissional ir atrás do que está acontecendo, independente se a empresa está dando ou não, porque basta ter acesso à internet com o navegador que você entra no site e começa a usar. Não tem desculpa. E aí eu queria também trazer um pouco da sua visão, você está nos Estados Unidos, mora lá desde 2021. Isso. Que você tem visto lá de tendências e tal, que talvez aqui no Brasil a gente não está nem conseguindo enxergar ainda, né? Vou até complementar a sua pergunta. O que que você está vendo e está querendo ou está investindo pela Stage Ventures para que está criando esse futuro que você está imaginando? Vamos lá. O que que eu estou vendo? Eu estou vendo uma coisa acontecendo nos Estados Unidos, que é uma discussão que não está sendo feita aqui no Brasil, que principalmente voltada para a indústria. Nos Estados Unidos tem uma discussão muito forte que toda indústria vai ter que ter a sua fábrica, que está fabricando seus produtos, e uma fábrica de tokens de AI, para poder fabricar a inteligência que vai ser colocada naqueles produtos. Essa é uma discussão que eu vejo muito pouco aqui no Brasil. Até para não dizer que eu não vejo. O Brasil, como o Brasil ele é um fato, vamos ter que encarar,
ele mais usa a tecnologia do que ele cria tecnologia, essa discussão ela está vindo para cá mais tarde. Mas é uma consciência que toda empresa que cria algo vai ter que ter. Além da fábrica de produtos, vai ter que ter uma fábrica de inteligência artificial para carregar aquele produto e para que aquele produto não fique para trás no mercado. Acho que essa é uma primeira discussão. O que a gente está fazendo na Stage Ventures é ficando atrás dessas tendências, estudando, falando com as empresas, falando com as pessoas, vendo como que a gente consegue aproveitar essas pequenas oportunidades que estão se encaixando. E a gente está apostando em empresas que estão criando esses ecossistemas, usando muito AI para poder fazer coisas desde exploração espacial até carro autônomo. A gente está em algumas empresas dessas. Legal. Tangibilizando um pouco mais nesse exemplo seu da indústria, né? O que é essa fábrica de tokens? O que faz isso? Por que isso é relevante? Você falou um pouco do porquê que a gente não está vendo isso ainda, né? Mas imagino quase que uma empresa tendo um data center do lado ali com... É a empresa tendo o data center do lado, é a empresa plugando todos os sensores de IoT, internet das coisas, nesse data center, é a empresa plugando todos os processos, todos os documentos, todas as pessoas, todos os e-mails, todas as trocas de mensagem, todas as mensagens de WhatsApp dentro daquela máquina, daquele data center, e aquele data center gerando inteligência no que está acontecendo na empresa. Uma fábrica de tokens significa que você tem a inteligência artificial fazendo uma análise de tudo o que acontece e gerando inteligência para ser utilizada para otimização de processo, para você tomar uma decisão antes que aconteça uma quebra, ou você precisa trocar uma peça de reposição, você tomando uma decisão como alocar as equipes melhor, você tomando decisão como diminuir reuniões. Todo mundo fica afogado em reuniões. Então, assim, essa fábrica de tokens, ela tem um conceito meio abstrato por um lado, mas tem um conceito bem tangível por um outro lado, que é a geração da inteligência em cima daquela massa enorme de dados que a empresa gera a cada segundo. E no Brasil a gente vê isso muito pouco. Nos Estados Unidos a gente vê isso muito pouco, mas essa discussão está um pouco mais avançada. E a questão, Privas, da robótica, que a gente vê que nos últimos anos, principalmente agora, né, mais recente, tem evoluído de fato, né? Aquela coisa de robótica que a gente imaginava que ia chegar, mas nunca chegava, parece que agora chega, né? Como é que você está enxergando isso e a própria questão da energia, de demanda de energia para suportar a AI e todo esse data Vamos lá. center e tudo? Robótica, eu odeio em evento e tem aquele robozinho chato fazendo tchau para todo mundo. Eu acho isso insuportável. Odeio ver aquele cachorro dando cambalhota. Assim, isso não é robótica. Robótica de verdade é o carro autônomo que dirige melhor do que o ser humano. Eu tenho um em casa. É incrível, é impressionante. Eu não dirijo mais carro, eu coloco na tela o meu endereço, ele sai da minha vaga, vai até o endereço e estaciona. Gente, isso é realidade porque já está acontecendo. Isso é robótica. São sistemas autônomos, são sistemas que tomam decisão sozinhos, são sistemas que cuidam, por exemplo, para que aquela válvula não quebre e eu não tenha um acidente dentro da minha fábrica. E está avançando muito na mesma velocidade que a inteligência artificial e está sendo um negócio mais incrível do mundo quando começa a ter impacto na nossa vida. A gente estava falando antes, Sofia, você estava falando que você gostava muito de podcast. Sim. Eu sou uma pessoa que eu nunca consegui escutar podcast, porque eu não consigo, eu não sou multitarefa. Ou eu tô dirigindo, ou eu tô escutando música, o podcast, eu não consigo. Mas agora você não tá mais dirigindo, né? Mas é isso que eu ia falar. E eu comecei a escutar podcast agora porque o carro dirige sozinho. Olha que legal. O meu pai, ele veio me visitar. Ele mora aqui no Brasil, ele veio me visitar. Ele tá com problema de visão. Ele tem um olho que ele tem só 30% da visão. Um carro que dirige sozinho resolve a questão dele dirigir. Então, assim, você começa a ver o impacto da tecnologia na vida das pessoas, que ele é muito mais profundo do que aquele robô chato que fica fazendo tchau em evento, que não serve para absolutamente nada, só para as pessoas tirarem foto e colocar no Instagram. Então, assim, tem muita coisa bacana que está acontecendo hoje e que está sendo alavancado por conta da inteligência artificial. Energia, ele é, por um lado, um gargalo e, por um outro lado, não é. Porque basta a disposição de governos e empreendedores inovadores para que a gente tenha energia ilimitada. O planeta Terra recebe a cada 15 minutos sol suficiente para todo o planeta Terra por um dia. A cada 15 minutos.
capturar isso ainda é muito caro, mas basta ter gente empreendedora investindo nisso. Energia nuclear é a energia mais limpa que a gente tem. As pessoas que estão escutando isso, que não entendem do assunto, vão falar que besteira que o Pripa falou. É só se estudar. Energia nuclear não tem, apesar do lixo nuclear que se guardar direito não tem problema, ela gera água, vapor d'água quando ela gera energia. E ela é uma energia que ela é infinita. Basta ter disposição e investimento para isso acontecer. Então eu acho que problema de energia, apesar de ser um problema nos próximos 3, 4, 5 anos, ela vai ser infinita para a humanidade depois de 2030. Então, assim, tem muita coisa bacana acontecendo. A gente tem o privilégio de estar vivo hoje em dia. Tem o livro do Yuval Harari, que eu gosto muito, que ele escreveu aquele Homo Deus, Homo Sapiens, que ele fala que a gente está vivendo na melhor época da humanidade no planeta Terra, que é a época que tem menos fome, menos guerra e menos praga. Ah, mas está tendo guerra. Está tendo guerra. Mas, gente, se fosse há 200 anos atrás, a gente não estaria tendo essa conversa, porque nós três já estaríamos mortos, porque a gente vivia numa média 30, 40 anos. Então, assim, a gente está vivendo no planeta Terra na época que tem menos fome, menos guerra e menos praga. Sabe o que vai acontecer nos próximos anos? Vai ter menos fome, menos guerra, menos praga, nossa vida vai ser melhor se a gente tomar boas decisões. Espero que a gente tome boas decisões. E como que a gente consegue influenciar instituições a tomarem boas decisões? Porque tem decisões que o indivíduo pode tomar, instituições, empresas, startups podem tomar e governos podem tomar, né? São sempre escalas, Várias camadas. camadas e complexidades muito grandes e interesses muitas vezes diversos, né? Divergentes. Como que a gente consegue aí, como empreendedores que somos, fazer isso acontecer? Esse é o trabalho da The Bakery. Costumo fazer um pouco o jabá da The Bakery, mas assim, vamos lá. Para resolver o que você tem que resolver hoje, amanhã, imediato, o ciclo ODA que a gente falou antes é perfeito. Só que isso não leva a empresa para frente, resolve o que está acontecendo hoje. Para realmente levar a empresa para frente, tem que ter esse pensamento um pouco mais de longo prazo. E daí você conseguir criar cenários, criar visões de futuro, você saber quais são os passos para chegar cada vez mais próximo daqueles cenários, visão de futuro, mudar um pouco a cabeça da empresa para pensar ela não só como uso de ferramentas digitais, mas o uso de inteligência para tomada de decisão, é algo que é muito bacana e que a The Bakery pode ajudar bastante, fazendo bastante jabá, mas é uma verdade. Porque no final das contas é naquilo que a gente está se especializando aqui dentro da The Bakery. Então a gente pode ajudar as empresas a pensarem como que ela vai resolver o problema dela hoje, mas como que ela pode se preparar para o futuro e quais são esses futuros possíveis que aquela empresa vai buscar. E aí a gente está falando em outras searas aqui, outros livros de outros sócios que teve aqui, de transformação cognitiva, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui vai precisar de uma mudança muito grande da maneira, não só como a gente se comporta, mas como a gente pensa e reage a isso, né? Qual que é teu take nisso, né? O meu take é assim, é muito legal esse conceito da transformação cognitiva, porque a gente já digitalizou o processo. Se quem está escutando tem uma empresa que não tem processo digitalizado, a gente vai ter pena da pessoa e ela vai ter que correr atrás. Então, assim, digitalização de processo já passou. Só que agora a gente está numa. A empresa ela tem que ter inteligência incorporada nos processos da empresa. Eu volto no conceito da fábrica de tokens que a gente está falando. Você tem os seus processos gerando dados, mas você transformar aqueles dados em inteligência, a gente já tem tecnologia para fazer isso, e isso transforma a empresa como um todo, no que a gente está chamando de organização cognitiva. E isso vai ser a base para a gente pensar, agora que minha empresa ela é mais inteligente, quais são todos os futuros possíveis que eu vou buscar? Que daí a gente entra na questão de fazer foresight, não fazer só forecast. Tem muita coisa boa acontecendo aqui que a gente pode ajudar as empresas a pensar e vai ser bacana esse processo. E quando a gente fala de todas essas tendências e dessa mudança de modelo mental que as corporações precisam para repensar seus modelos de negócio, eu gostei muito quando você contou o caso da compra do carro autônomo, que aqui no Brasil ainda a gente não está com carro autônomo, mas o processo da compra me chamou muita atenção, que é um processo que já poderia estar sendo aplicado, né? Mesmo com ou sem o carro autônomo. Se você puder explorar e contar um pouco. Foi incrível, que eu comprei o carro, que eu não vou fazer propaganda do carro, mas é muito legal.
Era uma quinta-feira, 11h30 da noite, eu falei, eu vou comprar esse carro porque eu quero ter esse carro elétrico, autônomo, não sei o que, bababá. Eu baixei o app no meu celular, apertei o botão de comprar no app do celular. Ele me abriu 10 passos. Primeiro passo, digite aqui seus dados. Segundo passo, coloque aqui suas informações financeiras para você ser aprovado no financiamento. Terceiro passo, coloque aqui quem é a sua seguradora. Quarto passo, você quer que colocar insufilme na janela? Sim ou não? Quinto passo, você quer o seguro do vidro? Sexto passo, você quer não sei o quê? Sétimo passo, assina esse documento no próprio app. Babá. No 10º passo, falou, olha, você pode buscar seu carro no sábado. Era uma quinta-feira, 11h30 da noite. Chegou no sábado, você pode buscar seu carro no sábado, 17 horas. Chegou no sábado, 11 horas da manhã, eu recebo uma mensagem, uma notificação no app, falando, seu carro está pronto, está na vaga 94. Eu lembro do número 94 direitinho. Você pode ir lá buscar seu carro. Ok. Fui lá buscar o carro estava com uma plaquinha lá no para-brisa, Congratulations, Flávio, e daí me veio uma notificação no app, clique aqui para abrir seu carro. Quando você chegou lá, você recebeu a notificação. Recebi a notificação no app, clique aqui para abrir seu carro. Cliquei, o carro abriu, saí dirigindo. E já estava emplacado, com o documento no meu nome, o documento estava no porta-luvas, o documento do carro no porta-luvas, o documento do seguro no porta-luvas. Gente, é uma experiência absolutamente impecável. Tanto que eu comprei 2, 3 semanas depois eu comprei o segundo. Porque assim. Jura? Juro. Né? Porque eu achei a coisa mais incrível do mundo. Incrível do E é o mundo. tipo de coisa que, assim, a gente não tá falando só do carro autônomo em si, da tecnologia. É da experiência do usuário. Cliente. É da experiência do cliente. Qualquer montadora poderia ter feito isso? Poderia. Por que não fez? Não sei. Mas é que essa montadora em particular, ela juntou a experiência do cliente, integrada à experiência do carro e com tudo que vem em volta de uma maneira que é absolutamente anos-luz na frente do que o resto da indústria, na minha opinião. E a indústria vai ter que fazer um catch-up muito rápido para conseguir chegar perto. Eu acho interessante que essa montadora específica, eles não se prenderam a processos e desenhos do passado para construir a empresa deles. Eles criaram tudo novo, né? E aí eles conseguiram, acho, de maneira com uma excelência, várias outras empresas do grupo, né, têm o mesmo tipo de experiência do cliente. Eles conseguiram focar nessa experiência e fazer com que usar a tecnologia a favor disso. Né? E você sabe que essa empresa ela é do grupo do Elon Musk. Ele faz um negócio seguindo o ciclo ODA dentro das empresas do grupo dele. Ele faz o seguinte, gente, ele pega, por exemplo, 2, 3, 4 equipes e dá a mesma missão para aquelas 2, 3, 4 equipes, elas concorrem dentro da própria empresa para ver quem entrega o melhor resultado com esses ciclos curtos, dentro daqueles guardrails, dentro daqueles limites, que é uma coisa super disruptiva, uma forma de trabalhar bem diferente, onde tem upside e downside. Ele chegou a demitir as equipes que não deram resultado melhor, mas que ele gera o resultado que a gente está vendo hoje em dia. Então, e aí, assim, ele criou do zero isso, né? E às vezes é muito mais fácil você criar do zero do que você arrumar toda uma estrutura que já existe e tal. Precisa arrumar a estrutura? Ou uma empresa não pode criar do zero em paralelo e depois fagocitar aquilo que existia? Não é uma provocação interessante para a gente fazer com as empresas? Pode, totalmente. E a gente criou o VIA, né, o Veículo de Inovação Autônoma aqui, justamente para poder criar esses futuros em paralelo ao negócio corrente, né? Mas é isso, assim, eu comprei o último carro zero que eu comprei foi em 2017. E eu comprei esse carro por WhatsApp. Para mim foi a melhor experiência que eu tive aqui no Brasil. E aí eu perguntei pro vendedor, falei assim, tá, mas quantos carros por WhatsApp você vendeu? Assim, cara, só você praticamente, porque você já conhecia o carro, você não quis fazer test drive porque eu já tinha dirigido uma outra oportunidade, e assim vai. Daí eu falei pra ele, a gente foi conversar com o presidente dessa montadora lá em 2018, 2019, junto com o Andrew, que foi o fundador da The Bakery, e falei assim, cara, você sabe que eu comprei o teu carro na concessionária Por WhatsApp? por WhatsApp? Por que isso não é o padrão da empresa? Porque
todo mundo conhece a tua marca, todo mundo conhece teus carros. A gente não precisa necessariamente ir lá falar com o vendedor, preencher um monte de coisa, depois ver seguro, ver financiamento. Podia estar pronto, né? E é engraçado que não fizeram nada até hoje. Mas a gente volta no que a gente falou lá atrás, né? Que não pode ficar parado. A apatia, a passividade é a pior coisa hoje em dia. E essa questão de, sabe que essa questão de, os nossos processos, o jeito que a gente faz, é tudo muito difícil. A regulação. A regulação, então, o nosso segurança da informação, isso tudo acaba sendo desculpa para a empresa não se mexer. Você tem muito executivo que daí eu vou provocar hoje, e daí se vocês quiserem cortar, vocês cortam, deixa essas minhas palavras no texto, inclusive, se vocês quiserem cortar, vocês cortam, que para o executivo, ele não fazer nada, ele vai ganhar o bônus no final do ano. Ele se arriscar, é capaz dele não ganhar, é capaz dele não entregar a meta, é capaz dele ser demitido, é capaz de acontecer alguma coisa ruim. Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que mudar. A liderança sênior tem que falar, olha, e não adianta falar simplesmente da boca para fora, você tem que inovar. Você tem que elencar e falar, você, executivo e equipe, vocês têm que me fazer, nós como organização, a gente chegar mais perto dessa visão. Vocês topam esse desafio? Topamos. Então eu vou te medir, você tinha falado antes, né? Vou te medir de uma maneira diferente. Se der certo, o que você vai ganhar de bônus vai ser descolado dos outros. Se der errado, a gente vai conversar. Mas então, assim, tem que mudar um pouco essa dinâmica. E não pode usar nada da organização existente como Lastro. eu queria uma palavra pior do que âncora. Âncora é bom. Como âncora para não fazer as coisas. Exato. Acho que já caminhando aqui para o final, mas eu queria explorar com você, Pripas, um conceito assim, ou conselhos práticos e essenciais que você pode trazer para os executivos de hoje, assim, com a sua visão empreendedora, com a sua visão como investidor e agora com essa questão do seu livro aí de AI. Quais conselhos você pode trazer para eles? Conselho prático. Tenha curiosidade e não tenha preguiça. Esse é o conselho mais prático que eu posso trazer. Mas na prática mesmo, eu já falo isso há 2 anos. E eu vou falar a mesma coisa que eu falo há 2 anos. Usa uma ferramenta, qualquer ela que seja, dessas novas que o seu amigo comentou com você no final de semana, 10 minutos por dia para ver como que funciona. Conversa com o ChatGPT. A gente falou do Lovable, né? Usa o Lovable, é de graça. Se cadastra. Usa o Vel 3, Replit. Usa qualquer coisa. Faz um meme, faz um vídeo do seu filho, da sua filha, com unicórnios do lado, usando Sora. Faz qualquer coisa, mas se obriga a brincar 10 minutos por dia com essas ferramentas novas. E é brincar porque a brincadeira, ela aguça a curiosidade e ninguém tem preguiça de brincar porque é gostoso, né? Então, assim, usa 10 minutos por dia essas ferramentas novas que o seu filho falou, que seu vizinho falou, que seu cunhado falou, que quem quer que seja falou, só para você ver como que funciona, porque só de você ter essa curiosidade, não ter a preguiça de brincar com essas ferramentas, você, executiva, vai perceber o quanto que isso pode impactar no seu negócio. Essa é a dica prática. Resumindo, uma frase que me falaram há 20 e poucos anos atrás, tira a bunda da cadeira. Exatamente. Tira Ele falou a frase. Não, mas é uma verdade. Arregaça as mangas, tira a bunda, vai lá e faz. E assim, hoje está muito fácil, muito barato. É um privilégio, eu gosto muito de falar. É um privilégio a gente ter acesso a tudo isso que tem no mercado hoje em E dia. eu acho muito bacana porque a democratização da Generative AI, como a gente conhece hoje, aconteceu 2 anos para cá. Só que cada semana está surgindo uma coisa nova, né? Então, assim, quem está para trás Quem está para trás está muito para trás. está muito para trás, mas tem muita oportunidade de começar agora já com uma lição aprendida muito grande desses Exato. anos, né? E ficar no mesmo nível muito E rápido. ficar no nível. Exatamente. Basta ter curiosidade e não ter preguiça. E tirar a bunda da cadeira e fazer. Boa, Pripas, muito obrigado. Ótimo papo contigo aqui. Casa é tua, né? Sempre Obrigado, Brasil. gente. Obrigado pelo convite. E estamos sempre por aí.
Vai lá, curiosidade não tem preguiça. Vai lá. Mais uma coisa. Onde as pessoas podem encontrar seu livro, tanto versão em inglês, você está lançando agora no Brasil. Versão em inglês está na Amazon, versão em português vai ser lançada, eu não sei onde vai estar. Daí vocês procuram no Google daqui a algumas semanas. A gente bota no A gente coloca no descritivo, O link estará Isso. aqui embaixo. Vai estar aqui, eu sei que já está traduzido, o pessoal vai imprimir e vai estar lá. E vocês me acham em qualquer lugar e eu estou sempre à disposição. Tripa, Legal? super obrigada. Foi muito inspirador aqui e prático. E rápido, você fala muito rápido. Com você. Pessoal, super obrigado por estar conosco e até a próxima. Obrigado, turma.